boa noite. A nossa página de harmonização de hoje é do livro Coragem, psicografado por Francisco Cândido Xavier, e a mensagem é de número 6, ditada pelo Espírito Meimei. Nunca sem esperança. Nunca percas a esperança. Se o pranto te encharca a existência, recorre a Deus no exercício do bem, e acharás Deus nas entranhas da própria alma, a propiciar-te consolo. Se sofres incompreensão, auxilia ainda e sempre aos que te não entendem e encontrarás Deus no imo do próprio Espírito, a fortalecer-te com o bálsamo da piedade pelos que se desequilibram na sombra. Se te menosprezam ou te injuriam, guarda-te em silêncio no auxílio ao próximo e surpreenderás Deus no íntimo de teus mais íntimos pensamentos, prestigiando-te as intenções. Se te golpeiam ou censuram, cala-te, edificando a felicidade dos que te rodeiam, e Deus falará por ti na voz inarticulada do tempo. E se errastes, não tombes em desespero, mas, trabalhando e servindo, receberás de Deus a oportunidade da retificação e da paz. Sejam quais forem as aflições e problemas que te agitem a estrada, confie em Deus, amando e construindo, perdoando e amparando sempre. Porque Deus, acima de todas as calamidades e de todas as lágrimas, te fará sobreviver, abençoando-te a vida e sustentando-te o coração. Então, que Jesus nos envolva a todos. Bem-vinda, Beth, que Jesus te inspire. Boa noite, meus amigos. É uma alegria muito grande estar aqui nessa noite. Deixo um grande abraço aos nossos companheiros dessa casa de amor, Seara Fraterna, em especial para Eunice, Rogério Perrotti, que está sempre de uma forma muito amiga, com muito companheirismo, com muita fraternidade, trabalhando em equipe para que os estudos possam ser compartilhados pelas redes sociais, pelo nosso canal do YouTube. Mas nessa noite eu quero agradecer a Jesus, em especial por esse tema, gratidão. Esse tema tem tocado bastante meu coração e eu pensei sobre gratidão, sintonia da regeneração, porque é exatamente isso. A gratidão, ela é a memória do coração, a memória alegre, bonita. Foi um tema estudado ano passado por nossa casa. O livro que foi adquirido, que os grupos estudaram, foi Psicologia da Gratidão, de Joana de Angelis. Vale muito a pena, porque será que nós estudamos esse tema o ano passado. Talvez para a gente aprender a exercitar durante esse momento, por estarmos aqui firmes, fortes, e logo, logo renovados, mais espiritualizados, mais aprimorados. São muitas questões que nós vamos aprender durante esse período que vai passar. Vai passar. Então, por que sintonia da regeneração? Porque algumas pessoas que ainda não têm o contato sobre a imortalidade, muitas vezes pensa que o orbe terrestre, e isso é muito comum, eu também achava, que a Terra física, o globo, ele iria mudar de vibração e a gente ia ser tirado daqui e levado para lá. Mas não é bem assim que funciona. Que bom seria, se fosse. Nós não precisaríamos mudar a sintonia do pensamento, mudar a sintonia dos sentimentos, do burilamento, mas aí a gente não teria mérito para poder pertencer a esse mundo. Bom,
A pluralidade dos mundos habitados, que é um dos princípios básicos da doutrina espírita, ela fala, né, que há muitas moradas na casa do Pai. Uma das moradas é essa que nós estamos, mundo de provas e expiações, que está passando por uma transição planetária e vai alçar voo, né? A vibração de cada um de nós, juntando e tornando uma vibração geral, vai nos levar a um outro patamar evolutivo, ao mundo de regeneração. Mundo de provas e expiações, o mal predomina. Sim, o mal, a ignorância, o egoísmo, né, a violência, os vícios, paixões, o mal predomina. No mundo de regeneração, ainda haverá o mal. Sim, ainda terá egoísmo, vícios, paixões, mas o mal não vai ter predominância. É o bem, assume o comando vibratório desse planeta. Por isso a necessidade de a paz começa em mim, eu começo a transformação por mim, para então conseguir, junto, né, com todos aqueles que terão a mesma vibração, a gente conseguir mudar o teor da Terra. Aqueles que não conseguirem se adaptar a essa nova condição planetária, e para essa adaptação precisa renunciar, precisa se melhorar, se transformar, fazer o bem, desenvolver a fraternidade, perdoar, né? Precisa fazer um crescimento interno aí muito grande, principalmente os apegos que nos mantêm muito arraigados à Terra. Esses serão convidados a uma nova experiência num orbe planetário, mas de acordo com o seu estado mental, né, espiritual, como exilados de capela. Quem tiver interesse pode procurar. O livro Caminho da Luz fala muito bem dessa trajetória. Então, a corrida que está acontecendo, vamos colocar assim, uma corrida para a gente tentar resolver as nossas questões atávicas, presas, as dores do passado, ao acorrentar do passado, e por isso a gratidão ela é tão importante. Para a gente conseguir acessar esse mundo de regeneração dentro de nós, porque ele é dentro de nós, ele não é fora. Ele não é fora. Precisa realmente de um esforço muito grande. E muitos templos têm ajudado, a psicologia está ajudando, né, os terapeutas, muitas terapias cooperando com esse avanço, muitas obras doutrinárias, nem sempre espírita, mas de outras filosofias, outras doutrinas, ciências, tudo vai avançando. É como se o mundo fosse se abrindo para as possibilidades da cura, porque a reencarnação, ela é um tratamento de cura. A gente reencarna para se curar. E para a gente começar o trabalho da gratidão dentro de nós, porque quando a gente começou a estudar o ano passado na nossa casa sobre gratidão, nós ficamos surpresos, fomos pegos de surpresa, porque a gente sempre achou que gratidão é muito obrigada, muito obrigado, sou grato, hein? Eu tenho que agradecer fulano porque fez isso, isso e aquilo. A gratidão, ela está ligada às leis, né? Ela é uma maneira muito especial de sentir as leis, de vivenciar aquilo que já está começando a desabrochar dentro da gente, a criar frutos, aonde a flor ela começa a se desenvolver, se voltando para a luz, né? Até que um dia ela vai liberar o perfume e dali vai sair as sementes. É como se fosse um jardim. Mas a reencarnação, ela é uma internação no orbe, a nossa, né? No orbe terrestre, para a cura da alma. E só o amor cura as almas para sempre.
não tem receita, não tem médico, é só o amor. A gratidão faz parte desse núcleo, né? Tudo prescinde do amor, que tá latente na gente. São muitas virtudes. E para falar de gratidão, eu não podia deixar de falar de alguns ícones que eu achei muito interessante. E aí eu fiquei pensando que no coração de Irmã Dulce já é regeneração. No coração de Dr. Bezerra de Menezes já é regeneração. No coração de Mahatma Gandhi já é regeneração. No coração de Chico Xavier já é regeneração. Por quê? O que eles têm em comum? Que mesmo vivendo na Terra, tão presentes em nosso meio, o coração deles já tem uma sintonia com o mundo de regeneração. E aí eu pensei em falar um pouco mais sobre Madre Teresa de Calcutá. É um coração que já está na regeneração. Só que a gente pensa que eles estão lá nesse mundo de regeneração. A maioria está aqui ajudando a gente. Porque quem ama não deixa ninguém para trás. Vai se esforçar para poder, poxa, vem, tô te dando a mão, tem mais experiência, já percorreu os mesmos caminhos que ora estamos trilhando ou saindo deles. Então eu pensei em Madre Teresa, porque é um ícone que me toca de uma maneira muito especial. É uma história que me sensibiliza bastante. Então, vou passar um videozinho para compartilhar, para a gente saber um pouquinho mais sobre ela. Então, é isso. O que será que Madre Teresa tem de tão especial que o coração dela, na Terra, reencarnada na Terra, conseguiu acessar esse mundo de regeneração que é dentro dela? Pela obra também, né? O trabalho no bem, ele nos ajuda. Pela religião, foi porque ela foi entregar sopa na rua, é porque ela era freira. O que foi? Porque ela veio de uma família e fez a renúncia dos bens. É porque ela já tinha um coração dulcificado, pacificado. Ela já conseguia interagir com o interior dela, a essência espiritual dela, aquela essência divina, a centelha. Ela conseguiu conectar profundamente com essa energia dentro dela e conseguiu ascender para todo mundo. Então é um conjunto, né? O coração dela. Quantas reencarnações esse espírito já precisou passar, viver, quantas dores, quantos medos, quantos traumas, como é a história espiritual dela, a trajetória dela, para que ela conseguisse chegar a esse nível de espiritualidade e desenvolver essa obra imensurável, grandiosa, que até hoje tem seguidores. A gente se espelha muito em Madre Teresa, né? Para esses trabalhos voluntários, o APS, nós temos uma atividade que cuida, né? Que assiste pessoas nesse perfil. E não só o Centro Espírita, porque a gente consegue assistir pessoas dentro da família, no nosso condomínio, no nosso bairro, na sociedade, na rua, no trabalho. É de grão em grão. Então, provavelmente é um espírito que já tinha conseguido desenvolver, como diz Joana, né, para a gente acessar a gratidão, a gente precisa desenvolver o senso ético-moral. Joana fala no livro, capítulo 25, Psicologia da Gratidão, que gratidão é um dos momentos mais grandiosos do desenvolvimento ético, moral. Tudo se torna belo, tudo começa a ter um significado diferente. E nós não conseguimos ainda esse desenvolvimento em tudo da nossa vida, mas às vezes a gente está andando na rua e não tem aquele pessoal que toca violino,
para poder receber donativos, moedinhas no chapéu. Às vezes está passando 2 quadras distante e aquele som toca, você para assim, você vê beleza naquilo. Muitas vezes está fazendo uma caminhada, olha para a grama, olha para a planta e você vê uma florzinha tão pequenininha, tão pequenininha, que você olha assim, você tem que abaixar para ver ela perdida ali, bem rasinha no meio daquela grama imensa. Você olha, meu Deus, a criação de Deus, quantas florzinhas pequenininhas no meio dessa grama tão grande. Aí de repente você sai, tá passando uma dificuldade em casa, vai dar uma volta, sente o vento bater no rosto, aquela sensação de liberdade. A gente começa a ver beleza. Sentar com a família para jantar, o cheiro de um presente, acordar de manhã, olhar pela janela, mesmo ainda nesse isolamento, né? A gente começa a ver beleza. E isso é muito interessante. A gente vê beleza num bichinho, num animal, quando passa algum pássaro, assim, escuta o cantar. Essas coisas delicadas, singelas, porque caminhar para Deus é caminhar para o bom, para o belo, para o bonito. E Joana vai dizendo que esse é um momento de individuação. É quando a gente começa a compreender: eu sou um ser único, eu não sou todo mundo. Eu achei que eu fosse. Então, eu não tenho que estar com todo mundo, fazendo o que todo mundo faz, pensar como todo mundo pensa, agir da mesma maneira. Quem faz isso é elefante, né? Vive numa manada de elefante. No Instagram tá na moda tirar foto assim, colocar o pé na pia. Vai todo mundo lá tirar foto com o pé na pia. Tá na moda esse livro. E às vezes o livro é um belo de um palavrão, mas tá na moda, eu vou comprar, vou ler. O que a gente tá investindo, né? Então a gente tem que estar muito atento. Isso que todo mundo tá fazendo nas redes sociais e que virou moda, interessante. Isso não me faz bem. Eu não me sinto confortável em fazer o que todo mundo faz. Por quê? Porque eu começo a conhecer a minha dinâmica interna, como é que eu funciono, como são minhas reações a certas atitudes, quais são os meus gatilhos mentais, as crenças que eu trago, como é a minha cultura, como é que eu vejo as coisas. Então, se todo mundo está fazendo faculdade de psicologia, então vamos todo mundo fazer. Não, mas e a minha essência? Eu gosto de matemática, eu gosto de ciência, então é buscar a essência. Porque quando a gente se sintoniza com essa essência, com aquilo que nos traz paz, tranquilidade, bem-estar, à medida que a gente for investindo nisso, vai só multiplicar, vai ficar muito grande essa sensação de bem-estar. A gente vai ter para onde correr nos momentos de turbulência. E a energia, a vibração da gente vai mudando. Uma meditação, às vezes está de cabeça quente, né? Toma uma chuveirada fria e refresca. Às vezes se tranca no quarto, eu não quero falar agora, eu não quero resolver esse assunto agora. Às vezes sai, vai passear, vai de chinelo, caminhar na praia, coisas, vai fazer um artesanato, uma costura, vai fazer um bolo, coisas que me trazem tranquilidade emocional. Aí eu vou fazendo a limpeza, mudando essa vibração dentro de mim. E eu paro de atrair tantos problemas que são repetitivos, porque eu não paro para prestar atenção na dinâmica, na minha dinâmica, como é que eu funciono, o que eu preciso. Eu paro de atrair também para minha vida pessoas complicadas, conflituosas, elas passarão como aprendizado, e você que toma a decisão se mergulha ou não. Então a gente começa a se desprender desse aglomerado de coisas, pessoas, pensamentos, ideologia, crença, arquétipos, e a gente começa a fazer o trabalho ético, moral dentro de mim, agir com ética até quando tá sozinho. Ética é o que a gente faz quando ninguém tá olhando, a maneira como a gente se comporta numa cozinha, numa sala. A gente não tá falando de rigidez.
Mas se você está sozinha no caixa do supermercado e a pessoa te passou um troco a mais, você olha para os lados, ninguém está vendo. Você pode devolver ou não, mas ética é, mesmo sozinha, mesmo sem ninguém observando, é preciso agir com ética. Né? Então a gente precisa ter essa atenção, esse cuidado. Isso é o desenvolvimento do senso moral. O que é bom para mim nem sempre é para o outro, o que é bom para o outro nem sempre é para mim. A gente precisa de um momento, e se a gente não tentar aproveitar essa oportunidade, principalmente nós que estudamos sobre esse tema ano passado, né? A casa já vem fazendo uma caminhada com esses temas sobre autoconhecimento. Se a gente não tentar buscar esses momentos para olhar para nós, dentro de nós, o que eu preciso, quais são as minhas necessidades, o que me mantém aprisionado ao passado, porque eu não consigo redirecionar essa aflição que está sempre se repetindo. Por que isso acontece sempre? Por quê? Porque eu não paro para ouvir dentro de mim quais são as minhas necessidades. Então nós precisamos fazer momentos para olhar para nós. Só se consegue isso no silêncio. Não, no meio do tumulto, você não consegue silenciar. Você não consegue ouvir Deus, entender o que Ele quer de você para você. Porque Deus quer sempre o melhor para a gente. Então, se a gente não tentar fazer, interessante seria a gente fazer pelo amor, né? Por todo esse aprendizado que a gente está tendo. Mas se isso não acontecer, e tem muito a ver com o despertar da alma, nós vamos ter que fazer esse silêncio interior, mudar esse olhar para dentro de nós pela dor. Aí vai ser pela dor. Aí é quando a pessoa comete um erro, ela fica em cárcere privado, em casa, né? É doméstico, ela fica em prisão domiciliar, isso é só uma analogia. E, ok, ela compra o tempo dela ali, tá presa, mas dentro de casa. Mas se ela não conseguir aprender de uma próxima vez, ela vai ser presa, ela vai para um presídio e aí vai ser cerceada a liberdade dela. E aí vai ser sofrimento. Isso é sofrimento. A dor, ela é necessária, ela vai caminhando com a gente, porque nós somos imperfeitos. O sofrimento, ele é opcional. Então, a maioria de nós, ou quase todos nós, né, com exceção daqueles corações que já estão na regeneração, a gente atrai para si as aflições, por intemperança, falta de observação interior, a gente não para se ouvir, o pensamento, ele fica igual macaco pulando de galho em galho, a gente não consegue descobrir o que é bom pra gente, o que alivia a tensão, o que apacenta o coração, quais são os momentos que a gente consegue fazer esse autoencontro, mergulhar nas reflexões. Nossas reflexões são tão periféricas, a gente não consegue mergulhar, a gente bate e volta para a periferia. E aí só sofrimento e sofrimento, né? Porque quando eu foco demais no outro, é porque eu estou fora, eu estou olhando para fora. O que eu faço? Eu projeto a minha sombra, porque o espírito, ele precisa, né, de alguém que seja o espelho. A gente não consegue ver isso sozinho, porque a gente está geralmente com a mão colada no rosto, a gente não consegue ver o que tem na mão, a gente precisa descolar. Então eu preciso às vezes me afastar da situação e olhar ela distante. Aí eu consigo refletir, pensar, eu estou vendo assim, que eu estou agindo assim, assim, assado. Então, se eu não conseguir me distanciar dos ruídos, dos problemas, daquilo tudo que me acontece e me acomete de aflições, de medo, de temor, eu vou ter muito problema, eu vou viver mergulhado naquela vibração, naquela sintonia. Dificilmente eu vou acessar um mundo de regeneração dentro de mim. Então esse distanciamento, ele começa por esse olhar, mudar o foco do olhar e voltar mais dentro para si. E o interessante seria buscar isso, né, com a ajuda profissional, que está aí colaborando também com a evolução.
muitas ferramentas estão surgindo para colaborar com a cura, porque a reencarnação é uma cura, né? Então, como é que eu me sinto bem, como é que eu me desenvolvo melhor? É uma psicoterapia, eu preciso fazer um atendimento fraterno, é um livro, é a meditação, é o silêncio, é a música, é a caminhada, é mergulhar na praia, assistir um filme, é brincar com os bichinhos, é planta. Como é que eu consigo interagir com o universo dentro de mim para entender por que eu continuo cometendo os mesmos erros? A gente só precisa ter cuidado, porque por causa das nossas imperfeições, a gente começa a ter um olhar muito rígido, né? E se autoflagelar. Não, eu fui culpado, eu nasci para pagar, eu vim para resgatar, eu tô devendo, eu vim pagar. Não. Joana de Ângeles, ela fala no livro Plenitude, ela vai caminhando sobre o sofrimento. Isso é muito interessante. Quando ela fala do cessar do sofrimento, está no capítulo 26 dessa obra, ela está dizendo, não tenho certeza se é 25 ou é 26, mas ela está dizendo o seguinte: todo o projeto reencarnatório, e isso foi alentador, todo o projeto reencarnatório, todo o trabalho que é feito para que a gente reencarne, ele é envolvido pelo amor, pela suavidade. Ela fala que os sofrimentos e aqueles pontos mais auspiciosos, eles são diluídos, dissolvidos, que Deus, pela sua bondade, pela sua misericórdia, ele vai espalhando um pouquinho em cada reencarnação. Não é pontual, nessa você vai sofrer isso, nessa aquilo. Aí seria um Deus contador, né, que está cobrando dívidas. Não, tudo está envolvido o amor, todo aprendizado, ele vai tentando pelo amor, né? A espiritualidade tenta pelo amor. Então, estar no EJA é amor, e assistir uma palestra é o trabalho do amor. Nascer numa família é um trabalho de amor, ou não nascer numa família, depende de como a gente vai lidar, né? Desse olhar. Aí é onde a gente vai colocar a energia. A gente às vezes pode focar demais no passado, ou ir demais para o futuro, né? Que nem existe ainda, um lugar que ainda nem existe. E esquecer do presente, que é esse momento de cura interior, né? De busca para se deslocar e tornar-se único, da maneira como eu sou, com a minha história, com as minhas fissuras, com as minhas lesões, com as conquistas que só eu sei que são conquistas, ninguém mais vai saber. Às vezes a gente quer contar para o outro, mas não está na pauta de sentimento dele. E você olha assim, nossa, mas isso foi tão legal para mim, tão importante. O outro está olhando assim, tá, mas é porque não faz parte do contexto interno dele. E o silêncio, né? Tudo isso são ferramentas que Joana vai dando nessa obra dela para a gente conseguir implantar a gratidão no coração. Então, primeiro, mudar o olhar, parar de olhar mais para o outro, voltar mais para si. E quando pegar uma reflexão, mergulhar um pouquinho mais nela. Se não souber, vai nas obras, pega um livro, assiste uma palestra. E ela vai dando o segundo passo, que é o silêncio. A gente não consegue silenciar. Quem é que escuta alguma coisa no meio de uma turbulência, todo mundo gritando, falando, o mundo, a internet, as imagens falam, né? O som fala, os ruídos, as vibrações. Então, o silêncio interior é o ponto de encontro da alma com Deus. A gente só consegue fazer esse encontro. Existe um ponto, é como se fosse uma salinha dentro da gente, e a gente vai lá muito poucas vezes, ou nunca. Mas quando a gente consegue entrar nesse lugarzinho, aqui dentro de nós, o ideal é que a gente se esforce para ficar nesse lugarzinho um pouco mais de tempo. Que geralmente a gente vai lá, olha e sai muito rápido desse lugar e volta para o burburinho. Mas é ali é um ponto de encontro. É no silêncio. No silêncio, é esse lugar dentro de nós que é um ponto de encontro. É ali que a gente encontra Deus.
é ali, é um ponto de encontro. Interessante, né? Eles falam muito assim, onde é que é o point agora? O point é dentro de nós. Tá, o point o quê? De encontro. Encontro com quem? Deus. É dentro. É nesse lugarzinho, que a gente pouco acessa, você tem que se esforçar para aprender a acessar um pouco mais esse lugar e ficar lá mais tempo, né? E Joana fala assim, ó, faz silêncio em tua alma para ouvir a vontade de Deus a teu respeito. Por isso que eu não sei, mas qual é o meu propósito existencial mesmo? Eu reencarnei, mas eu vim fazer o que mesmo? Esqueci. Nossa, já tô com 60 anos, 40 anos, 30 anos, eu não sei o que eu vim fazer. O que eu tenho que fazer mesmo? O que eu tô fazendo aqui? Mas eu vim de onde mesmo? Eu vou para onde? Parece que tá à deriva, né? Como folha solta no vento, no meio de uma tempestade, não sabe para onde vai, o que tem que fazer. Então, é no silêncio da alma que a gente consegue ouvir o que Deus quer da gente. Isso é um exercício, né? E ela fala do caminho para a gratidão em si mesmo. Primeiro, ela fala da autocompaixão, que é reconhecer a dor, né? Poder chorar, não tá doendo. Isso realmente me machucou, me fragilizou. Eu preciso chorar. Não posso mais suportar essa dor sozinha comigo. Chora. Se a lágrima não tivesse necessidade, né, sua utilidade, por quê? O organismo teria essa ferramenta, né? Felicitar-se pela inteligência do recurso de se salvar, né? Então, recurso, que às vezes a gente acha que é defesa, padrão de comportamento, que a gente acha que é... Nós achamos que aquele padrão de comportamento somos nós, não, é só um padrão de comportamento que eu já me identifiquei, já colei, é uma cola e eu sou isso. Não. Identidade. Eu preciso criar a minha identidade. Quem sou eu? Imaginar-se dizendo para o outro que doeu é interessante, porque quando a gente não fala, geralmente a gente não fala porque a gente não sabe falar para o outro. Ou a gente já fala atropelando, incitando culpa no outro, uma maneira de cobrar, né? Olha, eu me senti assim porque você fez isso. O outro sente culpa. E Emmanuel fala que a gente não tem o direito de fazer o outro se sentir culpado. A gente não pode conversar colocando culpa no outro. Se não dá conta ainda, tenta se resolver sozinho. Mas é interessante que é um feedback para o outro. O outro às vezes não sabe que ele está num outro momento. Renunciar ao desejo de que alguém venha salvar. A gente sempre acha que alguém vai nos salvar. E é bom, né, pensar assim. A gente acha que não dá conta de se cuidar sozinho. A gente não se autoriza esse autocuidado. É o outro que tem que cuidar. Como a criança, né? Quem cuida são os pais. E os pais são autoridades que cuidam das crianças. É autoridade dentro da casa. Então, eu não me autorizo. Alguém tem que cuidar de mim. É o contrário, né? E assumir o cuidado consigo mesmo. Eu sou capaz de me cuidar sozinha. Eu sou capaz de me virar sozinho nessa situação. Se eu não conseguir, eu vou pedir ajuda, um psicólogo, vou conversar com um amigo mais experiente, vou buscar alguma ferramenta. E quando é que começa essa mudança? A mudança, ela começa na aceitação, tá? Então, quando nós nos aceitamos, nós nos libertamos de precisar que os outros nos aceitem. Olha o peso que é. A gente está o tempo todo agindo para que o outro nos aceite. Então, quando a gente começa a se aceitar, não, realmente eu sou desse jeito, eu sou assado, eu falo assim, vou tentar trabalhar isso, realmente eu tenho uma cor da pele tal, cabelo tal, eu nasci numa família assim, minha família é desconfigurada. Quando a gente começa a se aceitar, não fui bem nessa fala, a maneira como eu agi não foi legal, da outra vez eu vou tentar me melhorar. Isso é se aceitar. Aceitar. E somente quando a gente se aceita, ela vai dizendo, é quando eu consigo aceitar o outro, eu não consigo aceitar o jeito de ser do outro,
quando eu não me aceito. Por isso que a gente vai tendo tanta implicância com a maneira de agir do outro. Ah, mas fulano tem aquele tom de voz que me incomoda, porque eu não aceito o meu. Ah, eu não suporto gente que fala desse jeito, porque eu também não aceito o jeito que eu falo. Então, quando eu consigo me aceitar, eu entendo que o outro também é igual a mim. Tem problemas, dificuldades, ele está resolvendo outras questões nessa encarnação, eu estou resolvendo outras. Então, a aceitação ela é o início da mudança. Então, quando a gente se pega implicando demais com o que o outro diz, como o outro se comporta, como o outro se veste, com o que o outro faz, tá faltando um olhar aí mais direcionado para aceitar como eu sou, porque o outro é só o espelho. Ele só está mostrando para mim o que não está trabalhado em mim ainda. Aí eu preciso agir de outra maneira, carregando aquele peso nas costas, porque eu preciso ser aceito pelo outro. Se nem eu me aceito, cada um só toma conta de si, eu só presto conta de mim, da minha evolução, e a gente trabalha junto para aprender. É daí que parte o acolhimento. A gente vai ter muita dificuldade de acolher o próximo quando a gente não consegue se acolher. Então, quando tem pessoas mais acolhedoras, é porque ela já está iniciando esse processo de autoaceitação. Não, tudo bem, você errou, como você entendeu. A gente tenta de uma próxima vez, fica tranquilo. A gente consegue entender que o outro sente dor, a gente consegue entender que é possível o outro ficar doente, a gente começa a entender que o outro reclama sim. A gente consegue aceitar o que o outro mostra, mas porque a gente se acha imperfeito, a gente acha que o outro também não deve ter imperfeições. Isso é mascaramento. E a gente considera crenças que são sentimentos. Nós confundimos crenças com sentimentos. Traição não é um sentimento, é uma crença de que eu fui abandonado. É porque eu identifiquei, coloquei um padrão de comportamento, né? Tem a ver com abandono. O sentimento ligado à traição é abandono, rejeição. O ato em si não é um sentimento, é uma crença. Nós não conseguimos reconhecer o que é lesivo. Isso é muito interessante. Falta-nos maturidade psicológica. A gente não consegue perceber aquele amigo lesivo. Saber a gente até sabe, a gente só não fica atento. Sabe que vai, em algum momento, ter que encolher para caber. Isso é muito doloroso. Encolher para caber. O sapato está apertando, não é um número. Eu preciso buscar um número mais identificado. E também não é se diminuir tanto para caber no sapato, que é 3 números a mais. O sapato é daquela pessoa. Então, nós não conseguimos ficar atentos para as lesões, as relações lesivas, afetivas, fraternas, tudo aquilo que provoca lesões. Por quê? Porque a gente está sempre encolhendo para caber. Ou a gente começa a achar que machucar o outro é normal e que se machucar é normal. A gente vem de uma família muito disfuncional, então pra gente é normal gritar, falar alto, é normal impor. Não, não é normal. E nós começamos a criar relações que repetem, né, feridas da infância. A gente começa a trazer coisas da infância e vai repetindo aquele padrão de comportamento que é da criança ferida, ficou lá atrás. A gente acha que é o outro que tem que curar. Não, ficou adulto, a gente que tem que curar a criança ferida. A gente já tem condições, já nos autorizando, é se autorizar. Não, eu posso cuidar dessa lesão. O outro não tem responsabilidade sobre isso. Quando eu era criança, né? Então a gente traz questões da infância para o presente. E o que nos impede de discernir para crescer no amor? É isso, essa falta da maturidade psicológica. A gente está sempre encolhendo para caber. A gente está sempre querendo ser aceito pelo outro. A gente não consegue caber em si mesmo, porque a gente não sabe o tamanho que a gente tem, a potencialidade que existe.
como nós somos grandiosos. Como diz a Cecília Viana, nós somos um Cristo em potencial. É verdade. A gente pode pensar nesses ícones que passaram mais próximo da gente. O outro ícone que ela dá, ou a outra ferramenta que ela fala para a gente desenvolver a gratidão é a alegria. Ela diz que nós confundimos a alegria com aquele bem-estar momentâneo da aquisição de algum objeto, de alguma coisa. Isso ali é passageiro. Então ela fala que a alegria, ela é perene, demais exagerada, é alegria sem exagero. Tá alegre. A alegria, ela tem a ver com a maneira como você está alinhada. A alegria, ela é um sentimento tranquilo, sublime, ela é diferente do efusismo, a pessoa muito entusiasta, que, como diz Kardec, né, em Obras Póstumas, lá naquele capítulo, Os Desertores, é fogo de palha. Loguinho acaba o incêndio. Então, essa alegria, a gente tem que ficar atento. Qual é a alegria, qual é esse sentimento que eu estou sentindo, que eu vou gastar tudo aqui. Depois vem o desencanto. Utilizei já toda a energia, tudo para cima daquela coisa. E quando você lhe pede a novidade, que a gente não consegue manter essa alegria por uma conquista que não é da alma durante muito tempo, a gente já quer substituir. É o celular, é o namorado, é o casamento, é a casa, é o carro. Agora, a alegria, por exemplo, de receber um filho, a alegria de você fazer um trabalho no bem, toda vez que você pensar, você vai sentir a mesma sensação dura. Isso é alegria. E a gratidão, por fim. A gratidão, eu pensei muito, porque esse tema ele não se esgota, né? Sobre a gratidão. Sobre um poema da Amélia Franco, ditado pelo Divaldo Franco. E eu vou trazer para vocês como um presente. Poema da Gratidão por Amélia Franco, né? Foi psicografado pelo Divaldo Franco. Gratidão. Então, que todos consigamos, nesse momento, mergulhar nesse poema, tá? Gratidão. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo que me deste. Muito obrigado pelo que me dás. Obrigado pelo pão, pela vida, pelo ar, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra, o mar. Que acompanham a ave ligeira que corre fagueira pelo céu de anil. E se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigada, Senhor, porque eu posso ver meu amor mais diante da minha visão. Eu detecto cegos guiando na escuridão, que tropeçam na multidão, que choram na solidão. Porque por eles, eu oro e a ti imploro comiseração. Porque eu sei que depois dessa lida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do olmeiro, as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro para a praça cantar, a melodia dos imortais que se ouve uma vez e ninguém a esquece nunca mais, a voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro, e a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha alegria de ouvir, pelos surdos, eu te quero pedir, porque eu sei que depois dessa dor, no teu reino de amor, voltarão a sentir. Obrigado pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que canta, que ama, que ensina, que alfabetiza, que trauteia uma canção. E que teu nome profere com sentido e emoção, diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que
que depois dessa prova, na vida nova, eles cantarão. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de ternura que libertam da amargura, mãos que apertam mãos de caridade, de solidariedade, mãos dos adeuses que ficam feridas, que enxugam lágrimas e dores sofridas, pelas mãos de sinfonias, de poesias, de cirurgias, de psicografias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio, sem receio, e pelos pés que levam a andar sem reclamar. Obrigado, Senhor, porque eu me posso movimentar. Diante do meu corpo perfeito eu te quero rogar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, decepados, paralisados, que não se podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois dessa expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Obrigado por fim pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se esse lar é uma mansão, se é uma favela, uma tapera, um ninho, um grabato de dor, um bangalô, uma casa do caminho, ou seja lá o que for. Que dentro dele exista a figura do amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão, a presença de um amigo, a companhia de um cão, alguém que nos dê a mão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para me deitar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, eu te direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado porque creio em ti, pelo teu amor. Obrigado, Senhor. Gratidão, gratidão, muita gratidão. Fiquem todos com a paz de Jesus.